Olá pessoal, quem fala é o professor Rafael Machado e hoje vou falar com vocês sobre alguns fatores, aspectos que afetam as diferentes formas de vida da Terra. Lembrando que a Terra é formada por inúmeros elementos. Didaticamente a gente pode separar ela em biosfera, que englobam todos os seres vivos, a atmosfera, a parte gasosa, a hidrosfera, toda a água que existe no planeta, e a parte sólida, a litosfera. Várias substâncias contribuem para o equilíbrio da vida na Terra, principalmente, não à toa, forma 3/4 da superfície da Terra, o ciclo da água. Lembrando que o ambiente é formado por vários fatores bióticos e abióticos. Estima-se que a temperatura da Terra tem aumentado em torno de 0,6 a 2 graus Celsius no século XX. Uma grande parte das espécies vivas do planeta, de 50 a 90% que existem, nas florestas será extinta daqui meio século, são estimativas da ONU. Estima-se que há 10 mil anos a Terra tinha menos de 6 milhões de habitantes. Hoje, estima-se que haja mais de 7 bilhões, mais de 6 mil milhões de pessoas. Por que informamos isso? Que a densidade demográfica também é um dos fatores que contribuem para o aumento da degradação das outras formas de vida da Terra. Um dos fenômenos que é muito citado é o efeito estufa. O que é o efeito estufa? É a capacidade da Terra manter a temperatura a certos níveis favoráveis à vida. Então o efeito estufa é uma coisa benéfica? O natural, sim. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria em torno de menos 18 graus Celsius. Mas por que a pessoa vê como algo maléfico, então? O problema, pessoal, é o aumento desse efeito estufa, que foi intensificado por algumas moléculas que o homem libera na atmosfera. Isso ocorreu de maneira vertiginosa, muito abrupta, principalmente depois da Revolução Industrial. Que gases são esses? Gás carbônico, que existe na nossa própria respiração, como resultado da queima de combustíveis fósseis. O CFC, os clorofluorcarbonos, que existem em alguns aerosóis e equipamentos de ar-condicionado. E o metano, que também é provindo da decomposição da matéria orgânica. Ainda em relação às espécies, estima-se que desde que a vida começou na Terra, há cerca de 3.500 milhões de anos, deve ter existido mais de 500 milhões de espécies de plantas e animais, que ao longo dos anos foram desaparecendo, extinguindo. Estima-se que 5 mil espécies de animais e plantas deixam de existir na Terra a cada ano, principalmente devido à ação do homem, tanto animais quanto vegetais. Em relação às florestas tropicais, que são as principais que existem na América Latina, elas cobrem 2% da superfície da Terra. Elas são habitat para cerca da metade das espécies vegetais e animais. Originalmente cobriam pelo menos o dobro da área atual. Por exemplo, no Equador, existem 4 mil espécies únicas, ou endêmicas. Cerca de 3.500 estão sob ameaça de extinção, porque estão limitadas a pequenas áreas nas quais um desastre natural, como fogo, deslizamentos, terremotos tsunamis temporais, poderiam eliminá-las. Há 1000 anos, 80% da Europa Central estava florestada. Hoje essa porcentagem reduziu-se para menos de 20%. Outra informação importante: se o mundo reciclasse metade do papel que consome, 40 mil quilômetros quadrados de terra seriam liberados do cultivo de árvores e crescimento rápido para abastecimento da indústria da celulose. Calcula-se que numa cidade com mais de 100 mil habitantes sejam lançados todos os meses nos esgotos mais de 13,5 toneladas de líquidos, quase 14 toneladas de detergentes domésticos e cerca de 3,5 toneladas de óleo de automóvel. Toda alteração que ocorre no meio natural, ele modifica a composição, chegando a ser prejudicial ao homem, é conhecida como poluição. A poluição nas suas diferentes formas constitui uma ameaça à extinção de numerosas espécies, animais e vegetais, bem como a qualidade de vida nas próximas gerações. Existem vários tipos de poluições, por exemplo, poluição das águas interiores, poluição atmosférica, poluição sonora, poluição das águas dos oceanos, resíduos urbanos, industriais e tóxicos. As causas podem ser causas naturais, provocadas por fenômenos naturais, sísmicos, vulcões, tempestades, ou causas antrópicas, decorrentes da ação humana. Entre as causas humanas podemos citar aumento da população dos aglomerados urbanos, utilização de resíduos fósseis poluentes, um estilo de vida, sociedade de consumo, crescimento econômico alheio à proteção do ambiente, resíduos industriais, urbanos, hospitalares, tóxicos e radioativos, comportamentos sociais individuais inadequados para a defesa do meio ambiente, meios de transporte poluentes, utilização de produtos químicos,
sobreexploração das matérias-primas na terra e no mar, catástrofes ambientais provocadas pelo ser humano, conflitos militares e nucleares. Entre as consequências ambientais, a perda da biodiversidade, por desflorestamento, poluição dos ecossistemas aquáticos e terrestres, destruição dos habitats, o tráfico ilegal de espécies vivas, caça furtiva e contrabando, a desertificação, desflorestamento, sobrepastorífica, agricultura, indústria, o aumento do efeito estufa, aquecimento global da Terra, enfraquecimento da camada de ozônio, chuva ácida, clima urbano, o smog fotoquímico e outras doenças. Como consequências das mudanças climáticas ambientais, tem as alterações climáticas, o aumento do nível médio do mar, o aumento das catástrofes naturais, diminuição da qualidade do ar e da água, degradações visuais e estéticas da paisagem natural e cultural. Algumas ilustrações sobre isso. Em relação ao desflorestamento, causa abate de árvores, expansão urbana, pastagens, incêndios, chuvas ácidas. Como consequências, erosão, aquecimento, menos oxigênio disponível, extinção de espécies, alterações climáticas. Também com consequências das alterações climáticas, secas, deficiência hídrica, erosão dos solos, desaparecimento dos glaciais, aumento do nível médio do ar, doenças, consequências sociais e econômicas e processos de desertificação avançados. Alterações climáticas podemos citar as cheias e as secas, e o degelo, a subida do nível médio da água dos oceanos e perda da biodiversidade. Para reduzir a poluição, existe a política dos 3 R's. Por que 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar. Medidas gerais de proteção ambiental, tratamentos das águas residuais urbanas e industriais, tratamento de resíduos urbanos e industriais, tóxicos hospitalares e radioativos, criação de ecopontos, ecocentros e centros de triagem, conservação e preservação de áreas protegidas, adoção de medidas de diminuição do consumo de energia, apostar em energias alternativas não poluentes e renováveis, diminuição do tráfego de automóvel, incentivar os transportes públicos, defender e aplicar os princípios de poluidor-pagador, desenvolver e aplicar medidas de proteção ambiental na indústria, instalar catalisadores e filtros, educação e informação ambiental da população, mudança do nível de atitudes, valores e comportamentos, maior fiscalização das entidades competentes, respeitar as resoluções nacionais e internacionais, desenvolver tecnologias. Tipos de energia: energia fóssil, poluentes, esgotáveis, como petróleo, gás, carvão. Energia solar, hídrica e eólica são energias alternativas. Todas elas são limpas, ecológicas, além de inesgotáveis. Hoje em dia, 87% da energia que consumimos é poluente. Os combustíveis fósseis são responsáveis por mais de 80% do dióxido de carbono que se libera para a atmosfera e provoca o efeito estufa. Energias alternativas: solar, hídrica, como as usinas hidrelétricas, energia eólica, energia geotérmica, que vem do calor do interior da Terra, o biogás, como por exemplo as granjas de porcos devido ao chorume, aliás, metano que provém da decomposição de todas as excretas dos suínos. As soluções que passam pelo equilíbrio entre o desenvolvimento socioeconômico e ambientalmente equilibrado são a chave para o futuro. Vamos produzir melhor qualidade de vida. Muito obrigado pela atenção, um bom dia para todos.